Intenções da Santa Missa desse domingo de Ramos. Pedindo em desagravo ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, e também que venha logo o triunfo do Imaculado Coração prometido por Nossa Senhora em Fátima. Em ação de graça pela conversão de Lício, Guilherme e família, conversão da família Ribeiro Lima e conversão e salvação da alma de tio Vitório. Pelos falecidos, pelas almas de Joana Ribeiro, João Ribeiro, Antônia Santos, Augusto Lima, Noêmia Lima, Tereza Silva, João Lima, Osáurio Ribeiro, José Ribeiro, Geralda Rezende, Mariquinha, Marília Silva, Jerônimo Luiz, Luiz Ribeiro, Rúbio Machado, Lorena Rogéria, Ormezinda e Rosa Nonato, Altamiro Pinheiro, Lindamir, Suel de Ferreira de Almeida, Maria de Nazaré Chaves da Silva, Raimundo Chaves da Silva, Juraci Freitas Curso da Silva, José Curso, Rosália Dias, Maria Ivone Oliveira de Paula, Heraldo José dos Santos, Zusa Ferreira, Vitor Ferreira. Pedindo especialmente pelas participantes da SOS Família, especialmente os que fazem aniversário nesse mês de abril, pela saúde do senhor Juan Vazor, Dr. Adolfo Lindenberg, pedindo a Nossa Senhora Aparecida que livre o Brasil do comunismo, do progressismo, do aborto, da ideologia de gênero e pelas almas do purgatório. Domine, nell'onge facies auxilium tuum a me, ad defensione mea aspice, libera me de ore leonis, et a cornibus unicornium humilitatem mea. Deus, Deus meus, respice in me, quare me de relinquisti, longe a salute mea, verba delictorum meorum. Domine, nell'onge facies auxilium tuum a me, ad defensione mea aspice, libera me de ore leonis, et a cornibus unicornium humilitatem mea. Dominus vobiscum. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui humano generis ad imitandum humilitates exemplum, Salvatore nostrum carnem sumere, et crucem subire fecisti, concede propitius ut et patientie ipsius avere documenta, et resurrectiones consortia mereamur,
per eudem Domino nostro Iesum Christo, Filio tu, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistole Beate Pauli Apostoli ad Filipenses. Irmãos, tende em vós os mesmos sentimentos que teve Jesus Cristo, e sendo Deus por natureza, não repultou usurpação por ser igual a Deus, e aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e sendo reconhecido como homem pela aparência. Humilhou-se a si mesmo, feito obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus se dobre os joelhos de todos aqueles que estão nos céus, na terra e nos infernos, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, na glória de Deus Pai. Tenuisti manum dexeram mea, et in voluntate tua deduxisti me, et cum gloria subsisti me, quam bonus Israel Deus rectis corde, mei autem pene mortis sunt pedes, pene fussi sunt egressus mei, qui et celavi in peccatoribus pacem peccatorum videns. Deus meus, respice in me, quare me delinquisti, longe a salute mea, verba delictorum meorum. Deus meus, clamavo per diem, nec exaudies in nocte, et non ad incipientiam mihi. Tu autem sancto habitas laus Israel, in te speraverunt patres nostris, speraverunt et liberasti eos, ad te clamaverunt et salve facti sum, in te speraverunt et non sunt confusi. Ego autem sum verbis et non homo, opprobrium hominum et abiectio plebis. Omnes qui videbant me, aspernabantur me, locuti sunt labis et moverunt caput. Speravit in Domino, eripiat eum, salvum facies eum, quonia vulti eum. Ipse vero consideraverunt et in ispexerunt me, devisserunt sibi vestimenta mea, et super vestem mea miserunt sortem. Libera me de ore leonis, et a cornibus unicornium humilitatem mea. Quid mentes Domino, laudati eum, universum semen Iacom, magnificate eum. Annuntiabitur Domino generatio venture, et annuntiamunt in celi justitia eius, populo qui nascentur, quae fecit Dominus. Dominus vobiscum. Não tenha persignação, é a leitura da paixão. Passio Domini nostri Iesu Christi, secundum Mateum. Glória a ti, Naquele tempo, dirigiu-se Jesus com seus discípulos a um horto chamado Getsemane. Ali disse a eles: sentai-vos aqui, enquanto eu vou adiante rezar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu,
Começou a entristecer-se e angustiar-se, e disse-lhes então: minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se com a face em terra e rezou, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Voltando a seus discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: assim, não pudestes velar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito em verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se outra vez, rezou, dizendo: meu Pai, se não pode este cálice passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Indo novamente a eles, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. E deixando-os, foi-se de novo e rezou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então veio a seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que chegou a hora em que o Filho do Homem será entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que se aproxima quem me trairá. Enquanto ele falava, eis que chega Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e paus, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Ora, o que o traía tinha dado o sinal, dizendo: aquele que eu beijar, este é, prendei-o. E logo, chegando-se a Jesus, disse: salve, mestre, e beijou-o. Disse Jesus: amigo, a que vieste? Então os outros avançaram, agarraram a Jesus e o prenderam. E logo um dos que estavam com Jesus, Pedro, estendendo a mão, desembainhou a sua espada, feriu o servo do príncipe dos sacerdotes, cortando-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: colocai a tua espada em seu lugar, porque todos os que tomarem a espada morrerão. Acaso pensas que não poderia rogar a meu Pai que me enviasse agora mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Naquela mesma hora, disse Jesus às multidões: como se eu fora um ladrão, viesses armados de espadas e paus para me prender. Todos os dias estava sentado entre vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, abandonando-o, fugiram. Aqueles, porém, que haviam prendido a Jesus, o levaram a Caifás, príncipe dos sacerdotes, onde os escribas e anciãos se haviam reunido. Pedro, no entanto, foi seguindo ao longe, até o pátio do príncipe dos sacerdotes, e entrando, sentou-se com os criados para ver o fim. Os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho buscavam algum falso testemunho contra Jesus para o poderem condenar à morte, mas não o achavam, ainda que muitas testemunhas falsas se houvessem apresentado. Finalmente, vieram 2 falsas testemunhas e disseram: este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se, o príncipe dos sacerdotes disse-lhe: nada respondes ao que estes dizem contra si? Jesus, porém, calava-se. E o príncipe dos sacerdotes disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: sim, eu sou. Digo-vos, porém, que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Então o príncipe dos sacerdotes rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que necessitamos ainda de testemunhas?
Eis que agora ouvistes a sua blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. E cuspiram no rosto de Jesus e lhe deram punhaladas. Outros lhe deram bofetadas, dizendo: adivinha, ó Cristo, quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora no pátio, e chegou-se a ele uma criada, dizendo: tu também estavas com Jesus o Galileu. Ele negou, no entanto, diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Saindo ele à porta, viu outra criada e disse aos que aí se achavam: também este estava com Jesus o Nazareno. Pedro negou outra vez com juramento: não conheço o homem. Pouco depois aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro: certamente tu és também deles, porque a tua fala te dá a conhecer. Então começou ele a fazer imprecações e a jurar que não conhecia tal homem. Logo o galo cantou. Lembrou-se então Pedro da palavra de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Logo ao amanhecer fizeram um conselho todos os príncipes, os sacerdotes e anciãos do povo contra Jesus para o condenarem à morte. E levando-o amarrado, eles o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Quando Jesus disse o que o traíra, viu que Jesus fora condenado, cheio de arrependimento, foi levar as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Ajeite-se. E ele, jogando as moedas no templo, retirou-se e foi enforcar-se com uma corda. Os príncipes dos sacerdotes, tomando então as moedas de prata, disseram: não é lícito pô-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E deliberaram entre si comprar com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos peregrinos. Por isso chamou-se aquele campo Exetábano, isto é, campo de sangue, até o dia de hoje. Assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias nestas palavras: tomaram as 30 moedas de prata, custo daquele cujo preço foi avaliado pelos filhos de Israel, e as deram pelo campo de oleiro, como o Senhor me ordenou. E compareceu Jesus diante do governador, que o interrogou desse modo: és tu o rei dos judeus? Disse-lhe Jesus: sim, eu sou. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e anciãos, nada respondeu. Então Pilatos disse-lhe: não ouves quantas coisas dizem as testemunhas contra ti? E Jesus nada respondeu, de maneira que o governador se admirava em extremo. Naquele dia solene, costumava o governador soltar um preso ao qual qualquer um quisesse. Havia então um preso afamado chamado Barrabás. Pilatos disse, pois, à multidão reunida: qual dos dois quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, que se chama o Cristo? Porque sabia que por inveja que o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não te embaraçes com esse justo, porquanto muito sofri hoje em sonhos por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram as multidões que pedissem Barrabás e fizessem morrer a Jesus. O governador, respondendo, disse-lhes: qual destes dois quereis que vos solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes disse: que fareis, pois, de Jesus, que se chama Cristo? Disseram todos: seja crucificado. O governador lhes observou ainda: que mal ele fez, no entanto. Eles ainda mais gritavam, dizendo: seja crucificado.
Pilatos, vendo que nada conseguia, e antes crescia o tumulto, mandou vir água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: Eu sou inocente do sangue deste justo, vede-o vós também. Respondendo, todo o povo disse: Caia seu sangue sobre nós e nossos filhos. E logo Pilatos soltou-lhes Barrabás e entregou-lhe Jesus, depois de o açoitar para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram ao redor dele toda a corte. Despindo, eles o cobriram com um manto de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na sobre a sua cabeça e colocaram uma cana em sua mão. Ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomavam a cana e lhe batiam na cabeça. E depois lhe zombaram dele, tirando-lhe o manto, e o vestiram com as suas vestes, levando-o para ser crucificado. Ao sair, encontraram um homem de Cirene, por nome Simão, ao qual forçaram a levar a cruz de Jesus, e chegaram a um lugar que se chama Gólgota, isto é, lugar do Calvário. Deram-lhe então de beber vinho misturado com fel, mas Jesus, provando, não quis beber. Depois o crucificaram e repartiram suas vestes, lançando a sorte, para que se cumprisse o que fora predito pelo profeta nestas palavras: Dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentando-se, eles o vigiavam. E puseram sobre a sua cabeça a causa de sua morte, assim escrita: Este é Jesus, Rei dos Judeus. Juntamente com ele foram crucificados 2 ladrões, um à sua direita, o outro à sua esquerda. E os que passavam blasfemavam contra ele, maneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo de Deus e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Da mesma forma também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos, zombavam dele e diziam: A outros salvou, a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e nele havemos de crer. Confiou em Deus, livre-o esse agora, se o ama, porque disse: Sou o Filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe lançavam em rosto os ladrões que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, meu Deus, por que me abandonaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles, a correr, tomou uma esponja, ensopando-a em vinagre, colocando-a em uma cana, e lhe dava de beber. E os outros diziam: Deixa, vejamos se Elias vem para o livrar. E Jesus, clamando outra vez em voz forte, entregou o Espírito. Ajoelhemos. Levantemo-nos. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, e muitos corpos dos santos que tinham adormecido ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois de sua ressurreição, vieram à cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus
vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram muito medo e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Achavam-se também ali, olhando ao longe, muitas mulheres, as quais, desde a Galileia, haviam seguido a Jesus, servindo-o. Entre essas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, Maria, a mãe dos filhos de Zebedeu. Quando se fez tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Ele foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos ordenou então que lhe dessem o corpo. E José, tomando o corpo, envolveu em um lençol limpo e depositando-o em um sepulcro novo, que mandara abrir para si na rocha, encostando uma grande pedra à entrada do sepulcro, retirou-se. Sentados. Nós temos aqui o início da peregrinação para a consumação da aliança que Deus fizera com os homens desde a primitiva aliança com Abraão. Aqui se cumpre toda essa dimensão que os profetas trouxeram. E hoje, de forma bem particular, nós olhamos essa dimensão das declarações de Isaías, dessa maneira de expressar que o servo sofredor, para cumprir a vontade do Pai, traz sobre si o jugo que é o pecado dos homens. Ele leva consigo na obediência, a fim de externalizar esse amor misericordioso de Deus, que transforma e recupera. Quando nós olhamos o relato da paixão, nós vemos um desenrolar das expressões humanas. A primeira dela, que é apontada na narrativa, é justamente esse destruir o outro por inveja, justamente porque em mim há apenas incompetência. Há apenas limitações que eu muitas vezes não quero trabalhar para vencer, não quero mudar por certos comodismos. E quando eu vejo no outro uma transformação que eu posso ter, mas não quero, nasce o vício da inveja. Nasce aí essa dimensão de não me deixar ser incomodado por essa luz da verdade. E então, para distrair ou destruir em conjunto, eu começo a criar ilusões, histórias, maledicências para romper essa expressão de quem confia. Então, o texto narra que a causa do discurso dos fariseus e dos escribas era justamente nascido dessa inveja, nascido dessa realidade de que viam em Jesus o cumprimento de tudo em palavra concreta e em ato daquilo que estava na lei. E mais do que cumprir, ele estava elevando essa lei, ele estava distribuindo as graças dessa lei como verdadeira liberdade que fora feita. A lei veio para educar, mas no fim dos tempos, no tempo da graça, ela seria um instrumento de liberdade. Só que precisaria aprender a deixar-se envolver nela. Os judeus não quiseram. Por isso se fecharam a tudo que Jesus havia ensinado. Quando Jesus, diante dos interrogatórios, quer do príncipe dos sacerdotes e também a de Pilatos, em muitos momentos a narrativa traz o seu silêncio. O silêncio de Jesus é a expressão da própria justiça de Deus,
que, superior à mentalidade humana, se faz conhecer no silêncio da sua ação. Aí se expressa duas naturezas: a providência, para aqueles que confiam na sua justiça, quando são injustiçados, devem deixar que Deus haja. Daí a necessidade do silêncio, de não ficar aí batendo boca inútil, de não ficar por aí querendo confusões de graça ou complicando a vida à toa. E então a misericórdia age, e nós vamos vendo essa ação justamente quando Jesus dá as respostas e confirma a sua divindade nos tempos certos. Então ele é levado ao Calvário, e aí nós vamos ver que nesse itinerário do Calvário, aqueles que estavam com eles, junto a eles, foram os primeiros que caíram fora. Isso mostra a própria debilidade humana. Nós, quando exercemos os trabalhos, quando nós experimentamos a realidade de ensinar aquilo que é de Deus, temos muitas vezes a aproximação de muitos que nos rodeiam, mas nem sempre esses muitos se tornam aquilo que o eclesiástico coloca: amizades verdadeiras. Muitos estão por certos interesses, outras vias, e não vão perder a oportunidade de puxar tapete. Então precisamos caminhar numa petição a Deus de luz da sabedoria na verdade, para saber identificar o joio do trigo, aprender a ter prudência no que vai ser dito e mais prudência ainda no que deve ser revelado. Nem todo mundo que parece amigável ou compreensível o é na realidade. E muitas vezes nós vamos aí abrindo a vida como livro para os outros, imaginando uma coisa que na concretude acaba não realizando e vai trazendo confusão. Por isso essa perspectiva de reconhecer deve ser vivida no silêncio, no repouso de si mesmo. Esse silêncio ele faz com que eu me zele, e então é onde Deus vai agir. Quando os discípulos fogem, é justamente essa limitação da natureza. As verdadeiras amizades, como se ensina, são provadas ao fogo. Verdadeiros amigos são aqueles que sabem educar e disciplinar para o aprendizado. Mesmo diante da queda, da fragilidade do outro, ele sabe reconhecer nessa queda a ação de Deus que transforma. É o itinerário da vida dos santos, é o itinerário daquilo que São Francisco de Sales coloca. É eu saber identificar, reconhecer na minha fraqueza, na minha queda, o caminho de saída. Saber que aquilo aconteceu porque estou inteiramente, como diz o salmista, mergulhado na deficiência do pecado. Essa deficiência precisa ser rompida no encontro com a graça divina. E então essa graça é experimentada por uma oração fecunda e diária, constante. Mesmo quando o corpo diz que não quer, é necessário fazê-la. É necessário guardar pelo menos alguns minutos de silêncio diante do Senhor. Na visita ao Santíssimo, ao Sacrário, é preferível começar pela oração no silêncio. Apenas contempla, apenas olha, sem nada pedir, sem nada falar, porque Deus tudo sabe. Sabe das nossas necessidades, sabe o que nós precisamos para corrigir a fim de ser santo. Deixe-se tomar na presença do Senhor para expressar essa autêntica vida cristã como sinal da ressurreição, como disciplina da paixão e da cruz, como disciplina da renúncia, para testemunhar esse autêntico amor diante do mundo.
a fim de que o mundo creia, crendo ele possa ser salvo, e juntos cheguemos um dia à glória eterna do céu. Credo io non Deum, Dominus vobiscum. Oremos. Improperium expectavit cor meum et miserium, et sustinui qui semul mecum contristaretur et non fuit. Consolante me quae sibi et non inveni, et dederunt in escem meam fel, et in sit mea potaverunt mea ceto.
Oratres, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem, suscipiat noble sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis suis, ad utilitatem quoque nostre, totiusque ecclesia sua sancta. Per omnia saecula saeculorum. Prefácio da Santa Cruz. Dominus vobiscum. Sursum corde. Gratias agamus Domino Deo nostro. Veredignum et justum est, ecum et salutare. Nos ibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, qui salute humani generis in lignum crucis constituisti, ude mors oriebatur, inde vita resurgeret, et qui ligno vincebat, in ligno quoque vinceretur, per Christum Domino nostrum, per quem maiestatem Tua laudanti angeli, adoranti dominationes tremunti potestates, celi celorumque virtutes ac beates serafim, soc exultatione concelebrant, cum quibus et in nostres voces utie dimiti iubias deprecamur, supplice confessione dicentes.
accepte et manducate ecis hoci homines, hoci est enim corpus meum. Accepte et bibite ecis eo homines, ici est enim canex sanguinis mei, novi et aeternum testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoci facite in mea commemorationem. Nobis quoque peccatoribus.
Oremus. Preceptis salutaribus vonit, et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuae, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Ecte agnus Dei, ecte qui tolite peccatum Dei.
Pater, se non potes hic calexe transire, nisi biba nilum, fiat voluntas tua. Dominus vobiscum. Oremus. Per huius Domine operatione mysteri, et vitia nostra purgentur, et ius desideria compleantur, per Domino nostro Iesum Christo, Filio Tuum, qui te convivit et regnant, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Ite missa est. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundo Ioannem. In principio erat verbum, et verbo erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est in nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebres lucet, et tenebrae non comprehenderunt. Voite homo missus ad Deo, cui nomen erat Ioannes, et venit in testimonio, ut testimonium praeverit de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium praeverit de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnem, venient nunc in mundo. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eo non coniovit. In propria venit, et sui eo non receperunt, quod in alta receperunt eo, dedit eis potestatem Filius Dei fieri, eis qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Et vidibus gloriam eius, gloriam quas unigenite a Patre, pleno gratiae et veritatis. Pode sentar. O itinerário da Semana Santa se procederá da seguinte maneira. A missa do lava-pés da quinta-feira santa, sexta da paixão e o sábado de aleluia serão missas celebradas conjuntamente. Então eu concelebrarei a quinta e a sexta com o Padre Decílio junto com a Capela de Santa Luzia. Então nós unimos as duas capelanias para a mesma celebração. Não tem como dividir nem fazer duas simultâneas. Então nós faremos juntos com a Santa Luzia. Então, 19h30, a missa da quinta, o lava-pés. 15 horas, a missa, a celebração da cruz. E o sábado de aleluia será às 19h30. O sábado de aleluia eu celebrarei sozinho com a missa em latim, no rito ordinário. Então, a missa extraordinária, a missa tridentina, só será celebrada no domingo de Páscoa, no mesmo horário de sempre, às 11 horas. Então, o tríduo será em conjunto com a Santa Luzia. Então, aqueles são também chamados a viverem esse momento da Semana Santa como expressão da própria unidade da Igreja, num só rito e numa só
fé. Apesar das duas formas, o rito romano, como disse Bento XVI no motu próprio, ela faz o único rito da Igreja. Então, e também é um momento de unidos agradecer a própria disposição do padre em receber a capelania quando teve a transferência da Asa Norte para cá, da bagunça lá na Asa Norte para cá. Nós tivemos essa boa vontade, essa colaboração do padre, não só porque foi meu professor e tem aí uma comunicação mais antiga, mas o fato de se abrir a receber a capelania e a juntos celebrarmos o mistério eucarístico. Então, quinta, sexta e sábado será a missa junto com o pessoal da Capela de Santa Luzia. A missa tridentina será celebrada no domingo da ressurreição, a missa de Páscoa, domingo às 11 da manhã. Então, convido e chamo ao pessoal da capelania a se fazerem também presentes nesse momento como unidade do povo de Deus e também como ato de agradecimento pela acolhida do Padre. Então nós vamos fazer a Semana Santa como foram esses anos, unidos, porque os horários seriam os mesmos e não tem como e nem espaço para nós fazermos duas celebrações separadas. Então faremos juntos. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui es. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui es. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui es. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamus exules filii Eve, a te suspiramos gemente deflentes in hac lacrimarum vale. Ea erba divocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos convert, et iesum benedictus fructus ventris tui, nobis post hoc exilio ostende, o clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremos. Deus, refugio nostro et virtus, populum nel te clamante propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei genitrice Maria, un beato Iosef e responso, ac beatis apostolis tuis Petro et Paulo, et omnibus sanctis, quas per conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione Sanctae Matris Ecclesiae, pretes effundimus misericordias et beius exaudi, per iudem Christum Domino nostrum. Sancte Michaele Arcangele, defende nos in prego, contra nequitiae et insidias diaboli est presidium,
imperitili Deum, supplices deprecamur, tuque principes milice celestis, sanctum aliosque spiritus malignos, viade perdictione, animarum per volunturim mundo, divina virtute in inferno detude. Amen. Ori Iesus Sacratissimo. Ori Iesus Sacratissimo. Ori Iesus Sacratissimo. Anima Christi sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi nebria me, aqua lateris Christi lava me, passio Christi conforta me, o bone Iesu exaudi me, intra tua vulnera visconde me, ne permittas me separare a te, a vos de maligno defende me, in hora mortis mea voca me, et ubi me veniri ad te, ut con sanctis tuis laudem te, in saecula saeculorum. Amen. Angeli Dei, qui custos es mei, et tibi commissum pietate superde, illumina, custode, reget, guberna. Amen.